Salve pessoas, tudo certo com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Michel, sou formado no curso de História pela FURB, fiz a graduação entre 2014 e 2017, apresentei o TCC em 2017 e venho hoje, aqui, dia 21 de janeiro de 2021, muito humildemente, falar um pouco sobre a emancipação político-administrativa de Pomerode, já que hoje a gente comemora os 62 anos da emancipação de Pomerode. Eu vou falar um pouco sobre essa temática. Por que eu vou falar um pouco sobre essa temática? Porque o tema do meu TCC foi a emancipação política de Pomerode, nos anos 1950. Ele foi feito sob orientação da professora Cristina Ferreira, que foi quem me convidou hoje para estar falando um pouquinho aqui no canal do CEMOP, do Centro de Memória Oral e Pesquisa. Tanto a professora Cristina Ferreira quanto os colegas do CEMOP mandaram um convite para participar e venho aqui falar na humildade aí para vocês um pouco sobre esse trabalho, aproveito, já peço para vocês se inscrevam no canal aqui no YouTube, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, clique no sininho das notificações, é importante fazer isso porque acaba vindo as notificações de novos vídeos para vocês, periodicamente estaremos lançando novos vídeos por aqui. Também peço que vocês confiram aqui embaixo, vai ter um link da página no Instagram, também é bom que vocês confiram, também tem publicações periódicas por lá. E outra coisa, deixa o like para manter um engajamento legal aqui no YouTube, A gente sabe como é difícil produzir conteúdos aqui no YouTube e como é difícil impulsionar se não tiver o apoio das pessoas que nos seguem, Então deixa o like, inscreva-se, curta a página no Instagram, E se puder compartilhar com alguns colegas, amigos de vocês, agradecemos também. Bom, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a falar então um pouco sobre a temática desse vídeo. Hoje comemoramos 62 anos da emancipação política de Pomerode. Bom, você deve estar pensando, poxa, mas o que tem a se falar sobre a emancipação política de Pomerode, Ele foi uma emancipação que aconteceu nos anos 1950, E da mesma forma como muitos de vocês talvez estejam pensando, parece não ter muitas divergências, muitas disputas, parece ter sido alguma coisa muito tranquila que aconteceu nos anos 50. Bom, aqui chego eu para falar para vocês que não foi bem assim. O que aconteceu? Pomerode, vale lembrar, para quem mora em Pomerode vai saber já o nome que eu vou falar para vocês. Ele tinha a denominação Distrito de Rio do Testo. Atualmente esse nome ainda permanece no Rio e em alguns estabelecimentos de Pomerode ainda mantém esse nome Rio do Testo, Então, Rio do Testo foi o nome dado a Pomerode quando ele conseguiu a elevação a distrito blumenauense. Isso foi lá nos anos 1930, para ser mais exato, no dia 26 de janeiro de 1934. Então, seria daqui a alguns dias, comemoraria-se a data da elevação do distrito a distrito de Rio do Testo. Mas isso aconteceu num período bem conturbado da história de Blumenau. Que período foi esse? O período das emancipações. Blumenau tinha aproximadamente 10 mil quilômetros quadrados, pouco mais de 10 mil quilômetros quadrados, e entre 1930 até 1934 perdeu boa parte do seu território. Alguns territórios que muitas pessoas nem sabem hoje que foram parte de Blumenau, Por exemplo, Rio do Sul, Indaial, Timbó. Algumas dessas regiões foram emancipadas e depois dentro dessas regiões aconteceram outras emancipações, Por exemplo, Timbó foi emancipado de Blumenau e depois de Timbó foi emancipado em Rio dos Cedros, Então outras cidades foram se emancipando e depois elas foram se fragmentando também. E Pomerode não emancipou-se nesse período, De Blumenau sobrou aproximadamente 1.600 km², depois de todas as emancipações entre 1930 e 1934. E o grande finale, digamos assim, das emancipações foram as elevações de algumas regiões de Blumenau ao status de distrito, entre elas Pomerode, denominado naquele momento como Rio do Testo. Entre 1934 até os anos 50, algumas coisas mudaram na configuração do Brasil, Vale destacar algumas principais, A reabertura democrática em 1945, então o Brasil passou pela experiência democrática a partir desse momento, E o fim da Era Vargas, Também outra coisa que aconteceu foi o nacional-desenvolvimentismo, criação de centros urbanos. Blumenau cresceu significativamente nesse período, inclusive passando por uma industrialização muito grande. E o distrito de Rio do Testo conseguiu maior representatividade dentro do município de Blumenau. Então era um distrito importante, começou a ter maior visibilidade e chegou até os anos 50. Nos anos 50, no caso, o distrito de Rio do Testo chegou a eleger 2 vereadores na Câmara Municipal de Blumenau. Quem eram eles?
Wadzał Konstanski, pelo PSD, ele era escrivão no distrito de Rio do Texto, e Arno Veg, pela UDN, que era empresário no distrito de Rio do Texto. Os dois eram amigos, certo? Errado, os dois não eram amigos. Eles tinham divergências político-partidárias muito grandes. Em 1956, se as coisas não estivessem já tão acaloradas nas relações entre eles, né, em disputas político-partidárias, em pequenas alfinetadas na Câmara Municipal de Blumenau, em 56 teve uma discussão que fez uma ruptura muito grande na Câmara Municipal de Blumenau. O que era essa discussão? Era um projeto de lei para a emancipação de municípios dentro do estado de Santa Catarina. Então, vários municípios tinham essa possibilidade. Dentre eles, um município chamado Rio do Texto, distrito de Rio do Texto, que seria o município de Rio do Texto se conseguisse sua emancipação. Na Câmara Municipal de Blumenau, isso despertou diferentes interesses. A UDN foi prontamente contra a emancipação, inclusive articulando, junto com alguns vereadores, um abaixo-assinado de alguns moradores de Rio do Texto contrários à emancipação de Blumenau. O PSD, por sua vez, foi favorável à emancipação, com articulações principalmente de alguns vereadores. Por exemplo, Wadzał Konstanski, que era morador da região de Rio do Texto, Pedro Zimmermann, que também ele se articulou pela emancipação de Rio do Texto, e também contaram com o apoio de um vereador do PTB chamado José Ferreira, que tinha certo interesse na região de Rio do Texto para angariar algumas conquistas, né? Tanto em projetos pela região distrital de Rio do Texto, quanto pela emancipação. As divergências continuaram, não ficou em 1956 e foram até 1958, quando a Câmara Estadual pediu um posicionamento da Câmara Municipal de Blumenau, né? O Legislativo Estadual pediu um posicionamento do município de Blumenau a respeito da emancipação, se eles seriam favoráveis ou contrários. A Câmara Municipal de Blumenau era formada majoritariamente, a maioria dos vereadores deles eram da UDN, eram 6, enquanto o PSD tinha 5 e o PTB tinha 1. Por que eu falo esses 3 partidos principalmente? Porque eles eram os 3 principais partidos nesse período da experiência democrática a nível nacional, e na Câmara Municipal de Blumenau eles eram os que mais tinham engajamento. No dia da votação, contudo, apenas 5 vereadores da UDN estiveram presentes, enquanto o PSD foi em larga escala, né? Foram 5 vereadores do PSD, e do PTB foi apenas 1 vereador. Então, o que aconteceu que fez uma grande diferença nessa votação, que foi bem acalorada, inclusive com várias discussões, foi a participação do vereador do PTB, que se articulou com os vereadores do PSD e votaram favoravelmente à emancipação de Rio do Texto. Com a emancipação de Rio do Texto, na Câmara Municipal de Blumenau, o debate foi para o Legislativo Estadual, onde também aprovaram. Aprovada a emancipação de Rio do Texto, agora seria o município de Rio do Texto. Bom, como vocês sabem, alguma coisa aconteceu nesse meio tempo, né? Já que hoje em dia o município chama-se Pomerode. Então, os vereadores Wadzał Konstanski e Arno Veg, um que era contrário e o outro que era, o primeiro que era favorável e o segundo contrário à emancipação de Pomerode, fizeram de tudo para deixar a sua marca, digamos assim, na história desse novo município que estava sendo criado. Primeiramente, o Arno Veg com a proposta por um nome, enviando um telegrama ao Legislativo Estadual, né? Juntamente com alguns vereadores, com alguns empresários da região distrital de Rio do Texto, pediram pelo nome Pomeroda para essa região que foi emancipada. Foi aprovado, mas com uma pequena abrasileiramento, digamos assim, um tom aportuguesado para o nome de Pomeroda, né? Então ficou o nome Pomerode, como nós temos hoje. Wadzał Konstanski não saiu atrás. Ele que era favorável à emancipação de Rio do Texto, como não escolheu o nome, ele escolheu a data de instalação do novo município. E vale lembrar, Rio do Texto foi levado ao status de distrito em 26 de janeiro de 1934. E o Wadzał Konstanski, por algum motivo ao longo da história, viu que essa data mudou, sendo dia 21 de janeiro. Então ele pede que pela comemoração dos 25 anos de criação do distrito de Rio do Texto, a instalação do município não fosse feita em 1958, mas em janeiro de 1959, no dia 21 de janeiro. Bom, a emancipação aconteceu, Pomerode instalou-se no dia 21 de janeiro e hoje estamos comemorando os 62 anos da instalação do município de Pomerode,
e foi marcado em 1959 por uma grande festa, né? Que apesar de todas as divergências, todas as disputas e das muitas brigas que aconteceram pela emancipação de Rio do Texto, foi marcado por uma grande festa no final de tudo. Bom, falei só brevemente um pouco sobre a história de emancipação de Pomerode, né? E das disputas atreladas a isso e do contexto histórico em que Pomerode vivia naquele momento. Mas se você quiser saber um pouquinho mais, segue aqui o livro Combates pela Cidade, Pomerode, de distrito a município, está até um pouquinho sujinho aqui. Esse livro foi feito em uma parceria entre o Centro de Memória Oral e Pesquisa, né, em nome da FURB, né, e a Prefeitura Municipal de Pomerode, publicado em 2019. Aqui você pode ter várias informações, né, sobre a emancipação de Pomerode, como ela aconteceu, o contexto histórico, né, de Pomerode ao longo das décadas de 1930, 40, 50. Inclusive fala-se um pouco no primeiro capítulo sobre o povoamento de Pomerode, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber um pouco mais, podem estar adquirindo esse livro. Ele existe em papelarias em Pomerode, né? Você pode estar encontrando dentro do município de Pomerode. Pode estar conversando comigo também para passar os endereços onde vocês podem estar comprando o livro, né? E também ele está disponível no site da Edfurb, né? Se vocês quiserem comprar pela Edfurb, também podem estar comprando por lá. Beleza, gente? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Vamos entrando em contato aí. E, se possível, dar um apoio aí para estar procurando o livro. Se tiverem alguma dúvida, podem estar entrando em contato comigo também. Um forte abraço a todos vocês. Não esqueçam, deixem um like aqui embaixo, se inscrevam, compartilhem o vídeo, compartilhem as páginas, né, das redes sociais. E também tentem ver a página no Instagram, beleza? Abração, minha gente, boa semana para vocês, feliz data de emancipação de Pomerode e forte abraço.